Meus irmãos, conforme já anunciamos e fizemos a abertura, nós estamos ministrando sobre Desperte o Dom. É o tema proposto para este 5º Fórum de Liderança de nossa juventude no estado do Rio Grande do Norte. E o texto bíblico, nós lemos aqui o versículo 6 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Há outras versões, não vamos citar, mas queremos, irmãos, enfocar aqui nesta oportunidade. Louva a Deus pelos nossos jovens. Quantos inscritos já estão aqui? Fiquem em pé, por favor. Jovens inscritos, fiquem em pé. Muito bem, estão na galeria, aqui na nave do templo. Muitos jovens já estão inscritos. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente vocês, que cresçam no conhecimento da palavra de Deus, especialmente no que tange o dom que Deus tem dado a cada um. Glórias a Deus. Despertar é avivar, é manter a chama viva, é reavivar. Este é o real significado, segundo o texto que temos acabado de ler. E dom, irmãos, todos nós sabemos, vem de uma palavra grega, charisma, é um presente de Deus, é algo que Deus nos dá gratuitamente. É a capacidade para desenvolver bem uma missão. E quando nos convertemos, o Senhor, Ele nos deu este presente para que cada um de nós faça a obra de Deus conforme o dom desta graça preciosa da parte de Deus. Eu sei, irmãos, à luz da palavra de Deus, há os dons naturais. Isso Deus graciosamente tem dado a todos os homens. Os dons naturais estão aí. Nós temos grandes poetas, escritores, cientistas, enfim, vemos aí bem presente hoje na sociedade, até com o crescimento, com a multiplicação da ciência, do conhecimento. Nós vemos aí quantos homens que têm dons, habilidades dadas por Deus, dons naturais. Conheci e conheço no Brasil homens que têm o dom da oratória, que é uma coisa impressionante, não é? Impressionante mesmo, não é? É Deus quem dá esses dons naturais. Os médicos, vocês vejam, nós temos juristas também aí, homens de conhecimentos profundos no mundo jurídico. Temos escritores, temos cientistas, enfim, irmãos, Deus concede dons naturais aos homens. Glória a Deus. Também há os dons espirituais. Os dons espirituais é algo assim reservado para a igreja do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, a partir do versículo 7, Paulo trata exatamente dos dons espirituais, e não vamos ficar limitados somente àqueles 9 dons elencados por Paulo. Não, há outros dons que Deus graciosamente concede à sua igreja, concede ao seu povo. Glórias a Jesus. Temos os dons ministeriais, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Os dons ministeriais estão ali presentes: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores,
os doutores ou mestres, enfim, são dons ministeriais que Deus concede. Há os dons do serviço cristão também, e Paulo é muito enfático ao fazer essa abordagem, especialmente no capítulo 12 da sua carta aos Romanos e também aos Coríntios. Enfim, meus irmãos, Deus concede graciosamente, isso provém de Deus para nós, e na hora que nós nos entregamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele nos justifica, nos perdoa, passamos por este processo chamado de regeneração. Posicionalmente, nós passamos a ser santos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e como se não bastasse, Ele nos dá o Espírito Santo para fazer morada em nós. Aleluia. E no mínimo, o Senhor dá um dom a cada um de nós. No mínimo, um dom. Vocês já leram a parábola dos talentos? A um ele deu 5, a outro deu 2, e ao terceiro deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Mas ninguém ficou sem talento. Na igreja do Senhor Jesus, cada um de nós tem no mínimo um talento, um dom dado por Deus. Você sabe o que recebeu de Deus, e este dom, esta dádiva preciosa, precisa ser desenvolvida. Você recebeu, o dom é de Deus, o dom é de Deus, mas é você quem deve exercitar, desenvolver este dom dado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos em toda a Bíblia Deus graciosamente sempre dando a homens, como por exemplo a Esaú, deu o dom da primogenitura, o que era uma honra muito grande na família patriarcal. Ser o primogênito era uma honra muito grande, e foi Deus que concedeu. Só que, meus amados irmãos, ele, apesar de ser o primogênito, mas era profano. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Chegou da caça, cansado, faminto, e vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Ou seja, não fez caso. De uma coisa estou bem certo, de que se ele tivesse honrado, se ele tivesse permanecido, se ele tivesse valorizado o dom que Deus lhe deu da primogenitura, de fome ele não ia morrer. Não ia. Porque nós devemos considerar, irmãos, o que Deus faz por nós. Jovens, precisamos valorizar o que Deus faz na nossa vida. E digo para vocês, alto e bom som, nada merecemos, não é pelas nossas obras, porque diz o Senhor através do profeta Isaías, que as nossas obras de justiça são como os trapos de imundície. Não merecemos, mas Deus, aleluia, que é bondoso, Deus que é gracioso, aleluia, nos alcança com estes dons para a nossa vida. E devemos despertar, ou seja, é como uma brasa, é como um fogo, que nós devemos sempre estar mantendo este fogo em chamas, não deixar o fogo se apagar. Pastor, mas eu só recebi um talento. Pois é desse talento mesmo que você deve exercitá-lo todo dia na sua vida. E não tenha inveja de quem tem 2, não tenha inveja de quem tem 5, não, de quem tem 10, não.
Deus, Ele nos colocou no corpo, que é a igreja, conforme Ele quis. Conforme Ele quis. Você é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E você não pediu para ser a boca, os olhos, o nariz, os ouvidos. Não, foi Deus que colocou você no corpo como membro. E deu exatamente a função, a missão, a capacitação. É um presente de Deus para cada um de nós. E devemos honrar, considerar. Eu li certa feita que lá numa igreja luterana na Alemanha tinha um homem muito sábio, muito entendido, e ele vinha para a escola dominical, vinha para os cultos, enfim, era uma pessoa muito assídua aos trabalhos e cresceu no conhecimento de tal sorte que um dia ele pensou: o que é que eu vou ver mais na igreja? Eu vou aprender o quê? Se ninguém sabe mais do que eu. Quer saber? Eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa. E ficou. E o pastor sentiu falta dele na igreja. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O pastor disse: não, eu agora vou lá. E o pastor foi. E quando chegou, era frio na Europa, e o pastor chegou, saudou, e ele convidou o pastor para entrar, e o pastor entrou gentilmente, e o pastor pediu para ir à lareira, e foi até lá, e pegou exatamente uma brasa, e retirou aquela brasa, e colocou num lugar assim, não disse nada, colocou aquela brasa fora da lareira, e aquela brasa, dado o frio, ela foi esfriando, foi criando aquela cinza, e daqui a pouco estava só o carvão. Só o carvão. Aí o pastor pega novamente aquela brasa, leva lá para a lareira, coloca lá, e em chegando aonde as outras brasas estavam, ela começou a se aquecer. Aí o pastor olhou para ele e disse: aprendeu a lição? E ele disse: pastor, muito obrigado. Eu sei que eu não posso viver isolado. Eu preciso da comunhão da igreja. Eu preciso estar lá adorando a Deus com os meus irmãos. Eu preciso estar lá servindo a Deus com os meus irmãos. Muito obrigado, pastor, por ter vindo aqui à minha casa e ter me dado esta grande lição. Aleluia. É isto mesmo, meus amados irmãos. A cada um de nós, no mínimo, o Senhor nos deu um talento. E nós precisamos despertar, ou reavivar, acender, manter essa chama acesa. E só podemos através da comunhão de uns com os outros. Aleluia. É verdade. Sansão, irmãos, recebeu de Deus a bênção de ser um nazireu de Deus. Um nazireu, um homem separado desde o ventre. Mas ele, irmãos, cresceu e Deus lhe deu o que havia prometido. Era um homem de uma força descomunal, mas ele não soube honrar o dom que Deus lhe deu. Ele procurou uma mulher entre os filisteus para se casar. Vocês imaginem, seu pai disse: olha, Sansão, há tantas mulheres, há tantas moças aqui no meio do teu povo, e você vai escolher uma filisteia para se casar com ela? Ele disse: sim, meu pai, porque ela agrada aos meus olhos.
Tenha muito cuidado com a concupiscência dos olhos. Não troque o dom que Deus lhe deu pelo pecado dos olhos. E feliz foi Eva, e pôs os seus olhos naquele fruto, e a serpente disse: olha, você pode comer, porque Deus sabe, no dia que você comer, está vendo como é lindo esse fruto? Está vendo como é bonito? É apetecível, você pode comer. E ela caiu na cilada do diabo. Sansão, meus irmãos, foi se casar com uma filisteia. Tantas moças que tinha no meio do seu povo, mas disse ele: aquela moça, aquela filisteia agrada os meus olhos. E como se deu mal quando foi para conviver com ela, o pai dela a deu a outro homem. Ele ficou zangado. Ele devia pelo menos ter aprendido a lição. Mas a segunda vez foi em busca de outra filisteia, e o nome dela era Dalila. E meus irmãos, coitado de Sansão, sua cabeça foi raspada, os filisteus vazaram seus olhos, foi acorrentado e serviu de palhaço no templo de Dagon para os filisteus. Vocês imaginem, irmãos, situação de uma pessoa dessa, tudo porque não valorizou o que Deus fez com ele. Devemos valorizar o que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós, sempre pensando o seguinte: o dom que eu tenho não é meu, o dom que eu tenho é de Deus, cabe a mim tão somente colocar em ação o dom que Deus tem me dado. E é isso que Paulo diz a Timóteo: desperte o dom de Deus, é de Deus. Timóteo, meus irmãos, era um jovem obreiro, um jovem líder, não tinha tanta experiência como o apóstolo Paulo. Este jovem era filho de uma judia e de um pai grego. Ele aprendeu a temer a Deus a partir da sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice. Ele teve uma base, uma formação muito boa. Quando Paulo chega em Listra, na sua segunda viagem, o Espírito Santo certamente comunicou a Paulo que aquele rapaz tinha futuro para o ministério, e andou com o apóstolo Paulo, aprendeu, ficou ao lado dele. Mas nessa última carta que Paulo escreve, está na prisão em Roma, e diz para Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Desperte, Timóteo. Eu sei, você é jovem ainda. Eu sei que você não é um homem que tem muita saúde. Era um jovem portador de várias enfermidades, inclusive do estômago, certamente uma gastrite, não sei. Paulo até aconselha que ele tome um pouco de vinho e não somente água. Também tinha uma outra doença, essa era de ordem emocional. Era tímido. E Paulo aqui, como bom mestre, como pai na fé de Timóteo, o alerta: desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Aleluia! Lembre-se que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Certamente
na consagração dele ao santo ministério, Paulo impôs as mãos sobre ele, o presbitério também, e ele recebeu gratuitamente, graciosamente de Deus este dom para um ministério que ele precisa desenvolver, que ele precisava colocar este dom em ação, desenvolver. E eu creio, meus amados irmãos, que Timóteo foi exortado a reacender a chama deste fogo, deste dom que Deus havia dado a ele. Precisamos entender. Nenhum aqui vinha me dizer: pastor, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei. Você sabe o que Deus tem lhe dado, você sabe. Eu não sei. Há muitos dons, e Deus sabe como repartir a cada um conforme a sua vontade. Mas eu sei de uma coisa, que no mínimo você tem um dom dado por Deus, e você não precisa enterrar, você não precisa deixar adormecido, apagado. Não, exerça com alegria. Pastor, mas eu não tenho uma voz muito bonita, eu não tenho muito conhecimento, eu não sei pregar, eu gostaria de ser como as preletoras, como os pregadores, como aqueles que pregam em grandes cruzadas, como aqueles que recitam muito bem, as poetisas da igreja. Eu queria ser uma pessoa assim. Se conforme com o dom que Deus tem lhe dado. Não despreze o dom que Deus tem lhe dado. Pelo contrário, desperte, levante-se, ponha em ação, desenvolva. Não fique nesse estado de indolência, adormecendo. Tem muita gente adormecida na igreja, adormecida não fisicamente, mas adormecida espiritualmente. E agora me lembro, Paulo estava pregando lá em Troade, e sua mensagem, muito cheia de graça, do Espírito Santo, o povo estava atento ali ouvindo, e já chegava a madrugada, e de um rapaz, um jovem, estava onde? Sentado no banco? Não. Estava onde? Em pé no meio da igreja? Não. Estava onde? Sentado lá numa janela. O nome dele era Eutico. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz nem estava dentro da igreja, nem estava fora. Estava lá no meio. Deus não quer ninguém lá no meio. Deus quer todos nós no centro. Aleluia. Glórias a Deus. Estava lá. E sabe o que acontece? Adormeceu. Adormeceu, um profundo sono. Um profundo sono. E caiu. Para dentro ou para fora? Para fora. Caiu para fora. Morreu. Morreu. Vocês imaginem o desespero daquele momento. Mas, irmãos, aonde Deus está, milagres acontecem. Aleluia. Paulo vai até lá. Rapaz, morreu. Glórias a Deus. Mas Paulo vai até lá. Aleluia. Intercede, ora. E Deus traz de volta a vida daquele rapaz. Vocês possam imaginar o quanto a fé daqueles irmãos em Troade ficou tão alta, cresceu. Aleluia. O mesmo Deus que operou no primeiro século na cidade de Troade
Acorda! Você tem dom dado por Deus. Aleluia! Desperta este dom que Deus tem te dado. Aleluia! Eu não tenho dado dom porque não tenho autoridade para conceder dom, mas quem tem autoridade para conceder dom é aquele que está sentado no trono, é aquele que está no meio da igreja, é aquele que comprou-nos com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Aleluia! Pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado. Aleluia! A chama que precisamos reacender não é nossa, é de Deus. O dom não é seu, o dom é de Deus. E você deve exatamente despertar, guardar bem, desenvolver o dom que Deus tem lhe dado. Precisamos do fogo do Espírito Santo para nos manter acesos. Por esta razão, Paulo escreve aos Efésios e diz: olha, vocês não se embriaguem com vinho, vocês não tomem cachaça, porque tem contenda, tem briga, tem morte, mas vocês encham-se do Espírito. Aleluia! Como uma chama, um fogo, o Espírito Santo, glórias a Deus. Enquanto mais o crente cheio do Espírito Santo, mais ele vibra, mais ele trabalha, mais ele tem prazer na obra de Deus. Aleluia! Tanto é que Paulo, escrevendo aos Efésios também, Paulo diz: vocês não apaguem, não extingais o Espírito. Aleluia! É o Espírito Santo da nossa vida. Enquanto mais cheios do Espírito, aleluia, mais nós somos despertados para a obra, para o trabalho para o qual Ele tem nos chamado. Jovens, é a oportunidade de Deus para um grande despertamento na sua vida. Eu estou esperando Jesus voltar hoje, mas se Ele tardar um pouco e esta geração passar, vocês vêm aí e precisam, aleluia, deste dom que Deus tem lhe dado para a obra, para o ministério. Você é muito importante para a igreja, você é membro da igreja, você é jovem, a exemplo de Timóteo, você tem dom, desperte o dom de Deus em ti. Aleluia! Jesus disse para o pastor que estava lá na igreja de Laodiceia: se você fosse quente, eu não te vomitaria, mas porque você é morno. Você não precisa ser morno, jovem. Você não precisa ser morno, minha irmã, meu irmão. Você precisa ser quente. Aleluia! Desta chama pentecostal na sua vida. Glórias a Deus. Não importa o que o mundo queira dizer. Lá vai um louco, ele está doido. Pode dizer o que quiser dizer de nós, mas de uma coisa temos certeza: temos o Espírito Santo e estamos desenvolvendo o dom que Deus tem nos dado. Aleluia! Jesus Cristo disse a respeito de João Batista: ele era a candeia que ardia e iluminava. Aleluia! Um homem que nasceu lá nos desertos da Judéia, começou seu ministério por lá, nunca foi a uma sinagoga, nunca frequentou uma escola teológica, mas tinha o dom dado por Deus. Aleluia! E ele começou a pregar. E no sermonário de João só tinha uma mensagem. Só tinha uma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Aleluia! E vinha gente de tudo que era canto para ouvir a mensagem de João Batista. Aleluia!
Seu nome não precisa estar na mídia, seu nome não precisa estar aí nos jornais, na televisão. Não, Senhor, seu nome quem dá é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor nosso Deus, é Ele quem faz isso. Aleluia! Não precisamos de fama, não precisamos de outdoor, não precisamos de mídia, nós precisamos do dom que Deus tem nos dado para que saiamos por todas as partes, desenvolvendo, aleluia, como uma chama acesa. Louvado seja Deus. O que pode apagar a chama do Espírito e o dom vir a ser inútil? Não se envolver com a obra de Deus, não se envolver com a Deus. Tem tanto crente de banco, pega a sua Bíblia, vem sentando no banco, quando termina vai para casa. Meu irmão, se envolva com a obra de Deus. Você sabe fazer alguma coisa, você sabe por quê? Porque Deus tem lhe capacitado. Dom é capacidade de Deus para cada um de nós. Pense nisto, medite nisto. Que pode apagar a chama do Espírito? Desobediência à palavra de Deus. Gente que ouve, mas não pratica. Gente que lê, mas não procura colocar em prática aquilo que está lendo na palavra de Deus. Isso vai apagando, daqui a pouco está só o carvão, as cinzas. Que pode apagar a chama do Espírito? Amar o mundo e suas concupiscências, o comer, o beber, o sexo fútil, toda e qualquer carnalidade. Isso vai suplantando. Isso não é nada bom. Não vamos nos envolver. O mundo estará aí, com suas fantasias, e tem muita gente querendo andar por esta avenida tão larga, onde há tantas ofertas que o mundo oferece. Mas eu deixe-me dizer para você que tudo que o mundo lhe oferecer não é de se comparar com o que Deus fez na sua vida. Considere o que Deus tem feito na sua vida. Como reacender a chama do Espírito Santo, colocar o dom em evidência? Primeiro, oração. Ore. Estamos vivendo uma geração que ora pouco, uma geração que não sabe mais o que é passar 10 minutos de joelhos, uma geração que perdeu o referencial de oração. E precisamos voltar ao altar da oração. Quantos minutos você hoje passou a sós com Deus? Pense nisto. Quantos minutos hoje você passou nas redes sociais? E no altar da oração, zero. Vamos buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Invoca-me, diz o Senhor, e eu te responderei. Olha a promessa de Deus: eu te responderei, anunciar-te-ei coisas firmes e profundas que tu não sabes. E tudo isso só adquirimos no altar da oração. Aleluia. Se dedique ao jejum. Não pense só nas iguarias da mesa, não pense só nos restaurantes, não pense só nos churrascos, nas pizzarias. Não. Diga para a sua carne: você está sob controle. Aleluia. Eu vou jejuar e não posso separar jejum de oração. Aleluia. E como Deus considera isso? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Aleluia.
Um crente com o dom avivado é um crente que ora, que jejua, que lê a palavra, que estuda a palavra, que pratica a palavra e que vive uma vida de inteira santidade na presença de Deus. Meus irmãos, querida igreja, jovens, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de despertar o dom que Deus tem dado a cada um de nós. Levante-se nesta noite, aleluia, reacenda, ponha fogo, aleluia, na sua vida e faça o trabalho que Deus tem designado para você. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Espero que amanhã vocês, jovens, sejam grandemente enriquecidos com as ministrações da palavra de Deus. Queremos ver uma igreja fortalecida. Glórias a Jesus. Queremos ver uma juventude. Queremos ver os adolescentes, nossas crianças, os casais, as famílias, os obreiros. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não tenho 10 dons, Deus me deu um dom, então é com este que eu vou servir com alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos orar, meus irmãos. Muito bem. A equipe da direção do DENEC está no culto. Eu quero convidar a equipe do DENEC para vir aqui à frente. Pastor Oséias, por favor. E os demais irmãos e irmãs que integram, certo? O nosso DENEC. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos. O presbítero Eliezer. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vou